Pronto, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Então vamos embora para mais uma noite de combinatória e depois análise combinatória. Então vamos lá, vamos ver tudo que a gente viu de combinatória aí e meter bronca. Vamos lá? Então olha só. Para decidir quem irá comer a última bolacha recheada do pacote, os irmãos, os irmãos Beto e Neto, vou botar aqui no grupo para a galera entrar, né? Pessoal, e bora, pessoal. Deixa eu botar aqui. Vamos embora. Ó, para decidir quem irá comer a última bolacha do pacote, os irmãos Beto e Neto vão realizar um jogo em que cada um apostará numa das faces, cara ou coroa de uma moeda honesta. Moeda honesta significa o quê, pessoal? Que 50% de chance é de sair cara e 50% de chance é de sair coroa. Isso é uma moeda honesta. Em seguida, a moeda será lançada várias vezes, até que seja obtida em 3 lançamentos consecutivos uma mesma face. Essa determinará o vencedor, encerrando-se o jogo. Entenderam, né? Então, em seguida, tá? A gente vai, cada um vai apostar em cara, outro vai apostar coroa. Em seguida, a moeda será lançada várias vezes até que seja obtida em 3 consecutivos uma mesma face, e essa face determinará o vencedor, encerrando-se o jogo. Vamos lá. Suponha que tenha sido registrada a face cara em 30 lançamentos sem que ainda o vencedor do jogo tivesse sido determinado. Nesse caso, o total de lançamentos já realizados no jogo vale no mínimo quanto? Então, olha só, a gente teve aí face cara registrada em quantos? Em 30 lançamentos, certo? A face cara registrada em 30 lançamentos. E eu quero saber o total de lançamentos já realizado no mínimo, no mínimo, no mínimo. Porque ele diz, né? Suponha que tenha sido sem que ainda tenha tido vencedor, sem que ainda tenha saído o vencedor do jogo. Então, o que é que eu tenho que pensar, gente, nesse tipo de questão? Esse tipo de questão ela envolve um princípio, que é um raciocínio chamado de princípio da casa dos pombos. Esse princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas, é justamente um princípio onde eu penso, digamos assim, na situação mais absurda possível. Qual seria a situação mais absurda possível? Para ter saído 30 caras e ninguém ter ganho ainda, e eu quero saber o mínimo de lançamentos que já aconteceram, qual é a situação mais absurda possível? Seria sair muita cara, quero que saia 30 caras, e nem entre essas 30 caras eu preciso colocar alguns coroas, para que não tenha ainda ninguém ganhe o jogo. Então, no mínimo, na pior das hipóteses, o que é que iria acontecer? Escrever mesmo, gente, esse tipo de questão. Cara, escreve. Vamos supor que cara a gente coloque A. Vamos supor que coroa a gente coloque um O. Então, preste atenção. Para ter 30 caras sem ter tido vencedor, no mínimo, quantos lançamentos eu deveria ter? Então, olha lá. Para não ter vencedor e ter um mínimo de lançamentos, então eu teria que começar com cara a cara e dar uma coroa, senão acabaria o lançamento. Não acabaria o jogo. Então, cara a cara, coroa, cara a cara, coroa, cara a cara, coroa. Isso para não sair um vencedor. E aí você já vai discutindo qual é a lógica que você está percebendo. Quantos bloquinhos desse de cara eu deveria estar colocando para que não tivesse um vencedor ainda? Então, quantos bloquinhos desse de cara eu deveria colocar, gente? Vai, pensa comigo. São 30 lançamentos. Se são 30 lançamentos, eu tenho que colocar 15 bloquinhos desse de cara. Concorda? Porque cada bloquinho daria justamente 2 lançamentos. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. E ainda teria coroa cara a cara. E até aqui não teria vencedor.
Mas se tu pensar, mas Kleber, se eu colocar aqui mais outra coroa, para que colocar outra coroa se eu quero um mínimo de lançamentos? Então, na pior das hipóteses, para que não tivesse vencedor ainda, eu teria que ter no mínimo. Olha lá, vê se contamos as 30 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 15 bloquinhos, porque eu não quero ainda que tenha tido vencedor. E aí, para isso funcionar, gente, quantas coroas eu deveria ter aí no mínimo? Quantas coroas? Se são 15 bloquinhos, quantas coroas eu deveria ter separando? 14, né, gente? Então seria uma, olha lá, só você contar se quiser, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Clebinho, precisava escrever tudo isso? Não, você precisa raciocinar. Para não ter vencedor, eu teria que ter pelo menos cara a cara, coroa, porque eu quero um mínimo de lançamentos. Então, eu teria no mínimo, quantos lançamentos mínimos nós teríamos aí? Então, seria um mínimo de 30 caras, 30 caras, e para não ter vencedor, eu teria que ter no mínimo 14 coroas. Também se fosse o máximo, vai botar coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara, aí ia ter o máximo. Porque eu ia ter 30 bloquinhos, 30 caras com 31 bloquinhos de coroas. Então seriam 62 com 30. Iriam ser 92 lançamentos, se fosse o máximo, né? Então, mínimo de 30 caras e 14 coroas para não ter vencedor. Ele pergunta no mínimo quantos lançamentos, seriam aí no mínimo 44 lançamentos. Beleza? Ficou claro, pessoal, essa daí? Na verdade, se você pensar assim, Kleber, se eu tivesse 50, 100, 200. Gente, eu escrevi porque eram 40, só 30. Aí deu para escrever, certo? Mas geralmente eu coloco bem mais. Assim, faço se fosse tipo, se fosse 50 coisinhas, então eu olharia só aí um padrãozinho e depois concluiria o restante, tá? Nada de escrever se fosse 100, 200. Escreve o comecinho, já descobre a lógica e estica para o final. Beleza? Vamos lá para outra fichinha ou para outra questão. Vamos lá? Posso passar? Boa noite, Luizinho. Boa noite, Siddhartha, que chegaram agora. Boa noite. Simbora. Ó, questão 8. Eu coloquei essa questão 8 porque o Enem está com o costume de colocar questões assim. E a gente vai ver questões, mais questões desse jeito quando a gente tiver lá na revisão. Então, não tem mais questões desse jeito. Que, assim, o Enem, ele, infelizmente, coloca questões para você marcar só o arranjo. Só a formulazinha, sem nem desenvolver. Ou seja, você tendo que saber o que é um arranjo. Tá? E, na verdade, o que é um arranjo, gente? O que é um arranjo que a gente viu aí em alguma outra aula? Arranjo nada mais é do que uma maneira, uma técnica de você selecionar elementos de um grupo onde a ordem é importante, tá certo? Então, o que é que diz nessa questão 8 aí? Um estádio de futebol é composto por N cadeiras numeradas. Imagine aí, N cadeiras numeradas. De quantas maneiras diferentes os 7 primeiros torcedores que chegarem para assistir um jogo de futebol podem escolher os seus lugares? Então, raciocina comigo. Vejam que essas questões são questões só para Enem mesmo. SSA nem pensar nesse tipo de questão, certo? Até porque combinatória está na SSA 2, né? Mas mesmo assim, não seria uma questão para você pensar por SSA, não. Então, imagine a situação. Olha o raciocínio. Tu chegou no estádio de futebol, tem N cadeiras numeradas. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso escolher o quê? 7 lugares para esses camaradas sentarem. Porque a pergunta é justamente essa. Ó. De quantas maneiras diferentes os 7 primeiros torcedores que chegarem para assistir um jogo de futebol podem escolher seus lugares. Então, eu tenho N lugares e quero escolher 7. A ordem importa ou não importa, gente? Importa ou não importa? Importa. Por que que se importa a ordem? Porque se eu sentar
João na cadeira 1 e Pedro na 2, ou botar Pedro na 1 e João na 2, já mudou a configuração, porque a questão deixou bem claro que as cadeiras eram numeradas. Então, de quantas maneiras diferentes esses torcedores podem escolher seus lugares? Bora lá, de quantas maneiras diferentes? Se eu tenho N para escolher 7 e a ordem é importante, então seria um arranjo de N 7 a 7. Porque, na verdade, o que é que você está fazendo? Na verdade, o que a gente deve fazer é o quê? Escolher 7 lugares ordenadamente, 7 lugares ordenadamente, tendo N cadeiras disponíveis ou N lugares disponíveis. Beleza? E quando você coloca essa história do ordenadamente, isso faz com que caracterize, isso faz com que você tenha um arranjo simples. Então, na verdade, isso é um arranjo simples. O único vestibular que eu vejo fazendo isso, colocando a resposta em função de arranjo, é o Enem, o único. E é o principal, né? Então, a gente tem que saber como é que faz isso. Beleza? Vamos embora para a próxima. Vamos lá. Qualquer dúvida, pergunta aí, viu, gente? Ó, essa questãozinha, vamos ver o que vai acontecer. Olha o tamanho desse texto. Tá? Vamos lá. Questão Enem. Para o acesso ao laboratório de microbiologia, deve-se digitar um código em uma tela digital, como a da figura 1. Então, vê só. Para inserir o código, toca-se em 5 círculos diferentes, em um dos 5 círculos, ativando e sem retirar o dedo do painel, desliza-se pela tela em movimentos retilíneos, sempre em direção a um círculo não ativado, até que o dedo ative mais 3 círculos diferentes. Entenderam, né? O cara bota um dedo, é normal, como senha de celular praticamente, né? Você bota o dedo num círculo e sai caminhando por mais quantos? Mais 3 diferentes. Então, botou em um, ativou 1, 2, 3, 4. Certo? As figuras 2, 3 e 4 mostram 3 códigos diferentes e as setas indicam a ordem que o dedo deslizou pela tela. Ó, vejam que o cara vai sempre em direção a um círculo não ativado, até ativar 3 diferentes. Observe que na figura 3, o círculo central, ó, foi ativado assim que o dedo passou por ele pela primeira vez, não sendo contado quando o dedo passou por ele uma segunda vez em direção ao círculo no canto superior esquerdo. Então, aqui, ó, se eu fosse numerar 1, 2, 3, 4 e 5, como é que seria a senha aqui do 2? A senha do 2 foi 4, 5, 3, 1. Qual foi a senha do 3? 4, 3, 5, 1. Vejam que eu parti do 5 e fui em direção ao 1. Mas Clebinho passou de novo aqui pelo cara do meio. Não importa, fica a questão disso. Se passar de novo por um círculo já ativado, não importa. Qual é a senha aqui da figura 4? É 5, começa no 5, né? 5, 3, 1, 4. Certo? Então vejam que isso aí são códigos diferentes. Estão percebendo essa contagem? Aí, se cada código é a ordem que os círculos foram ativados, qual é o número de códigos diferentes que podem ser inseridos nesse painel? Também eu vou contar? Vai contar. Análise combinatória é contar. Vamos lá fazer essa contagem? Vamos embora? Posso passar aí a telinha da questão 9? Vou passar aqui a telinha em branco, né? Senão não vou conseguir contar. Então vamos lá. Então vejam, eu acredito que é muito de boa você perceber que se eu totalizar quantos códigos eu tenho começando pelo número 1, vamos supor, pelo número 1 tivesse 10 códigos. Se eu tiver 10 códigos começando pelo número 1, eu vou ter 10 códigos pelo 2, 10 pelo 4 e 10 pelo 5.
A quantidade de códigos que eu tiver começando pelo círculo 1, eu acho que é bem tranquilo você perceber que vai ser a mesma quantidade de códigos se eu começar pelo 2, ou pelo 4, ou pelo 5. Pelo 3 já vai mudar, porque o 3 não é a mesma posição. Pode até ser o mesmo, mas veja que o 3 está numa posição diferente. Então, tenho que analisar, começando pela posição 1, aí vou contar todos os casos começando pela 1. Começando por 2, por 4 e por 5 dá no mesmo, só muda por 3. Então, na verdade, eu tenho que fazer aí praticamente 2 contagens. Vamos lá ver como é que funciona isso? Vamos lá contar? Qualquer coisa vocês me digam aí. Então, o cara tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos contar quantos códigos nós teríamos começando pelo 1. Vamos lá. Também eu tenho que listar tudinho? Talvez. Talvez. Vamos lá? Começando pelo 1. Aí, vê só. Se eu começo pelo 1, eu tenho quantas opções para ativar o segundo círculo? Se eu começo pelo 1, ou eu ativo 2, ou eu ativo 3, ou eu ativo 4. Vocês percebem que se eu ativar 1, eu não consigo ativar o 5 como segundo círculo, porque se eu sair do 1 para chegar no 5, eu tenho que passar pelo 3. E o 3 não estaria ativado, então eu ativaria primeiro o 3. Então vamos contar aí quantos casos eu teria começando pelo 1. Então vamos lá. Saindo de 1 e indo em direção ao 2. Aí vamos lá. 1 para 2. 1 para 2, depois do 2 eu posso fazer o quê? Bora. 1, 2. Aí, 1, 2. Depois eu vou quebrar os casos. Cleminho, se for para 1, 4. E se for 1, 3? Então, vamos ter. 1 eu vou para 2, ou para 3, ou para 4. Porque eu coloquei... Eu vou botar na ordem, né? 1, 2, 1 para 3 e 1 para 4. 1 para 5, 1 vai. Bom, se eu for de 1 para 2, aí eu posso fazer 1, 2 para 3 ou 1, 2 para 5. Não é não? 1, 2 para 4 não dá para ir, porque se para ir para 4 teria que ativar o 3. Certo? Aí você pode pensar assim, me diga uma coisa, esse cara poderia fazer isso? 1 ir para o 2, do 2 voltar para o 1, para depois ir para o 4. Ele pode fazer isso ou não? 1 para 2, 2 volta para 1 e depois vai para o 4. Pode fazer esse movimento. 1, chega um 2, do 2 voltar para o 1, 1, 2 e do 1 ir para o 4. Pode ou não pode fazer isso? O que é que vocês acham? Não pode. Por que que não pode? Ele diz aqui, ó, desliza-se sempre em direção a um círculo não ativado, através de movimentos retilíneos, sempre em direção de uma bolinha não ativada. Então, se eu faço de 1, vou para 2. Se eu volto de 2 para 1, já não pode, porque ele sempre vai em direção a um não ativado. Beleza? Ok ou não? Então, vamos lá. 1 para 2. Aí, 1, 2, ele pode ir para 3, ou ele pode ir para o 5. Aí, chegando no 3, ele pode fazer 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 5, certo? Ou ele pode fazer 1, 2, 5, aí 1, 2, 5, 3, ou 1, 2, 5, 4. São quatro ativações, né, gente? A questão está sendo bem clara. Ele vai, o código sempre, a figura, como da figura 1, para inserir, ativando o dedo, desliza, né? Até que o dedo ative mais 3 círculos diferentes. Então, começando por 1 indo em direção 2, ele pode fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 4. Confere? Nem, gente. Tem outra possibilidade, né? Para mim, por que que não tem? Porque se ele faz de 1 para 2, do 2 ele pode ir ou para o 3 ou para o 5. Aí, se ele for para o 3, ele vai ou para o 4 ou para o 5.
E aí, se ele fosse para o 5, ele vai para o 3 ou ele vai para o 4. Então, nesse caminho aqui, 1, 2, eu tenho quantas possibilidades? Aí nós já construímos 4 possibilidades. Então, aqui nós temos 4 possibilidades. Saindo de 1 indo para o 3, vamos lá. 1, 3. Se ele faz um 3, do 3 ele pode ir para o 2, do 3 ele pode ir para o 4, do 3 ele pode ir para o 5. Concorda? Não é não? Se ele faz um 3 pode ir para 2, um 3 pode ir para 4, um 3 pode ir para 5. Mas se ele faz um 3, 2, de 2 ele pode ir para 4, mas ele também pode ir para 5. Então, 1, 3, 2 pode ir para 4, pode ir para 5. Se ele faz 1, 3, 4, ele pode ir para 2 ou pode ir para 5. Se ele faz 1, 3, 5, ele pode ir para 2 ou pode ir para 4, o que daria mais 6 possibilidades. Caminho de 1 para 4. Gente, vocês percebem que de 1 para 4 ou de 1 para 2 vai dar a mesma quantidade de possibilidades? Percebe ou não? Seria igual a ir de 1 para 2, que dariam quantas possibilidades? 4 possibilidades. Não tem outra escapatória. Portanto, começando pelo 1, quantas possibilidades de 100 a pessoa teria? 4, 10, 14. 14 possibilidades, começando pelo 1. Certo? Tá claro ou não? Aí, pela própria simetria da figura, você já percebe que, começando pelo 1, 2, 4 ou 5, né não? Por que 1, 2, 4 ou 5? Nós temos as mesmas possibilidades. Por que nesses quatro carinhas? 1, 2, 4 e 5. Porque 1, 2, 4 e 5 são as extremidades. Vejam que existe toda uma simetria aí nesse quadrado. O que acontece começando pelo 1, ou pelo 2, ou pelo 4, ou pelo 5 é a mesma coisa. Então, começando pelo 1, 2, 4 ou 5, tem as mesmas possibilidades, mesma quantidade de possibilidade. Beleza? Então, seria mesma quantidade de possibilidades. Mesma quantidade de possibilidades. Possibilidades. O que eu preciso agora é contar começando por onde, gente? Eu preciso contar agora começando pelo 3. Então, vamos fazer essa contagem começando aí pelo 3. Então, vamos lá. Começando pelo 3. Quantas possibilidades a gente tem começando pelo 3? Vamos lá? Aí, vê só. De 3, a pessoa pode ir para qualquer lugar, né, não? De 3, a pessoa pode ir para onde, gente? De 3 pode ir para 1, mas pode ir para o 2. 3 pode ir para o 2. 3 pode ir para o 4 e 3 pode ir para o 5. Mas, vejam, perceba a simetria da figura. Saindo do 3 em direção ao 1, cada uma dessas situações seria mesma quantidade de 3 indo para 1. Vai ser a mesma quantidade. Porque eu saindo do 3 indo para o 1, saindo do 3 indo para o 2, para o 4, para o 5, vai dar no mesmo. Olha a simetria da construção, gente. Olha a simetria da figura. Então, saindo do 3 indo para 1, ou para 2, ou para 4, ou para 5, vai dar no mesmo. Tá no mesmo. Então, vamos contabilizar saindo de 3 para 1. Bora lá. 3, 1, conta aí. 3 para 1. Bom, se 3, 1, dá para ir 3, 1, dá para ir para o 2. 3, 1 dá para ir para o 4. E 3, 1 dá para ir para o 5. E eu posso, porque a questão disse que ele vai em direção, qualquer direção retilínea, a um dos círculos não ativados. Então, quando eu vou de 3 para 1, o 5 não ativou ainda não. Então, ele pode fazer 3, 2, 3, 4 e 3,
5. Pode fazer qualquer uma dessas possibilidades. 3, 1, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 5. Agora, se ele faz 3, 1, 2, pode ir para 4 ou para 5. Pode ir para 4 ou para 5. 3, 1, 4, pode ir para 2 ou para 5. Pode ir para 2, pode ir para 5. E se ele faz 3, 1, 5, pode ir para 2, pode ir para 4. Então, teria quantas possibilidades aqui? 6 possibilidades. Beleza? São 6 possibilidades. E aqui, Clebinho, de 3 para o 2, 3 para o 4, 3 para o 5. Vai dar 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 mais 6 são 6 de 3 para 2, 6 de 3 para 4, 6 de 3 para 5, que seriam 18 possibilidades. 18 possibilidades. E aí, a gente tem que ver agora o total. Vamos lá? Qual seria o total de códigos possíveis? Vamos lá. Começando pelo 1, 14. Começando pelo 2, 14. Pelo 3, pelo 3. Pelo 3 dá 6, dá 24. Começando pelo 4, 14. Começando pelo 5, 14. Então, começando pelo 1 é 14, pelo 2 é 14, pelo 4 é 14, pelo 5 é 14, pelo 3 dá 6 vezes 4, 24. Isso daria, 15 não, né? 14. Isso daria 28, com 28, 56, 56 com 24, são 80 códigos possíveis. 80 códigos possíveis. Isso foi uma questão do Enem e é bem importante, tá? Essa questão mostra bem a essência da contagem, né? Mostra muito bem a essência de contagem, muito bem mesmo. Beleza? Vamos para a próxima, vamos mais um, vamos lá. Nota. Dúvida nessa. Estão muito caladinhos aí. Muito caladinhos. Dei Alice, Luizinho Felipe, Lulinha, Leiria, Malu, Siddhartha, Edmar. Tudo bem, aí bota o legalzinho aí, pra gente se ligar. A questão não é fácil não, tá? A questão não é fácil não. Aí tem que sair contando. E é isso, pô. Análise combinatória é isso. É você organizar, é você contar, é você rabiscar. Isso aqui é análise combinatória. Certo? Vamos adiante? Vamos lá. Fazer mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa a ficha 12, né? Que é de probabilidade. Vamos lá. Um cientista recebeu 5 cobaias para usar em seu estudo sobre uma nova vacina. Seus cálculos indicaram que o número de maneiras possíveis de se escolher pelo menos 3 cobaias. Então, o cientista tem 5 cobaias e quer fazer um estudo. Seus cálculos indicaram que o número de maneiras possíveis de escolher pelo menos 3. Ele tem 5 e quer saber de quantas maneiras possíveis eu posso escolher pelo menos 3. O que é que significa escolher pelo menos 3, gente? Pelo menos 3. Pelo menos 3 significa que ele pode escolher. Ele pode escolher quantas? Se é pelo menos 3. Isso significa que ele pode escolher. Tem que contar de quantas maneiras ele pode escolher. 3, 4 ou 5 cobaias, né? Não é pelo menos 3? Então, se tem que ser pelo menos 3, ele pode escolher ou 3, ou 4, ou 5 cobaias. Joia? Ou. Troca só o i pelo ou, para se ligar direitinho, porque o ou vai se ligar mais na soma e o i seria associado à multiplicação. Isso é bem legal, né? 3 ou 4 ou 5. Beleza? Então vamos lá. De quantas maneiras ele pode escolher 3 cobaias?
Tem quantas cobaias disponíveis, gente? Ele tem 5 cobaias disponíveis. Quer escolher 3, a ordem não importa. Então, se eu tenho 5, quero escolher 3, combinação de 5, 3 a 3. Mais, escolher 4 cobaias, combinação de 5 para escolher 4. Escolher 5 cobaias, combinação de 5 para escolher 5. E, obviamente, só vai ter uma maneira, né? Que é escolher as próprias 5. Isso também é uma questãozinha que de vez em quando eu nem cobra. Você tem lá um conjunto que é escolher uma parte ou outra parte. Então, mete as combinações e se liga aí nessas adições, tá certo? Vamos contabilizar isso daí? Então, vamos lá fazer essa contagemzinha daí. Vamos lá. Então, isso vai ficar. Vai. Combinação de 5, 3 a 3. 5 fatorial. Todo mundo já está ligado em fazer essas continhas, gente? 5 menos 3, 2 fatorial e 3 fatorial. Combinação de 5, 4 a 4, 5 fatorial. 5 menos 4, 1 fatorial e 4 fatorial. Combinação de 5, 5 a 5, 5 fatorial, que dá 1, né, gente? Que é 5 fatorial, 0 fatorial, que é 1, e 5 fatorial. E aí, essas continhas, eu acredito que vocês sabem desenvolver. Aqui vai ficar 10, né? 5 vezes 4, 3 fatorial, cancela. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1, tendo aí, portanto, 16 maneiras possíveis de escolher 3 cobaias. Pelo menos 3 cobaias, né? Essa foi mais fácil que a outra, né? Porque a outra também foi grande, né? A outra foi grande. Vamos mais um aí. Vamos mais um. Pode seguir? Vamos lá. Questão 16. A diretoria de uma sociedade é composta de um presidente, 2 vice-presidentes e 12 outros membros. Quantas comissões distintas de 6 membros podem ser formadas, incluindo sempre o presidente e um dos vice-presidentes? Então, vamos lá. A diretoria é composta de... Tem um presidente, tem 2 vices e 12 outros. Quantas comissões distintas de 6 membros podem ser formadas, onde, incluindo sempre o presidente, então tem que estar lá o presidente, então incluindo sempre o presidente e um dos vice-presidentes. Então tem que ter um dos vices. Um dos vices. E o restante dos outros, né? Então a questão diz aí que tem um presidente, 2 vices, 12 outros. Quantas comissões distintas de 6 membros a gente pode formar, sempre tendo o presidente e um dos vice-presidentes. Tem que ter esses caras. Como a comissão é de 6, eu teria 4 outros membros. E aí, de quantas maneiras eu posso fazer essa contagem? Vamos lá. Vamos lá. Para escolher o presidente, tem quantas possibilidades? Uma só, né? Só tem um presidente. Mas lembre-se que aquela história dos conectivos, isso ajuda pra caramba, né? Isso ajuda muito você pensar na história do I, você pensar na história do O, isso ajuda muito na hora de você fazer a contagem. Porque a sua escolha é um presidente e um vice e 4 outros membros. Então, para escolher o presidente, tem uma possibilidade só, porque só existe ele mesmo. E para escolher um vice-presidente, tem 2 possibilidades. Certo? Tem 2 possibilidades. Não precisa nem fazer combinação de 2 para escolher um, né? E para escolher os outros 4 membros, você tem 12 para escolher 4. Então, teria uma combinação de 12, 4 a 4. Show de bola? Porque eu estou fazendo uma combinação, porque eu estou escolhendo uma comissão. Se eu vou escolher uma comissão, a ordem dos caras não importa. Certo? Se fosse formar uma comissão onde cada pessoa escolhida fosse designada para fazer um serviço específico, aí muda total a configuração, aí muda total. Então, olha só, isso ficaria 1 vezes 2,
E vamos fazer essa combinação de 12 4 né? Que fica como 12 fatorial, 12 menos 4, 8 fatorial, vezes 4 fatorial. Aí vai ter que fazer a continha aqui de cabeça, isso é ruim, né? 12 fatorial, 12, 11, 10, 9, 8 fatorial, para cancelar com esse outro 8 fatorial aqui de baixo. E o 4 fatorial a gente vai desenvolver, né? E esse 4 fatorial a gente desenvolve e fica 4, 3, 2 e 1. Cancelamentos 8 fatorial com 8 fatorial. 4 vezes 3 com 12. 2 com 2. Sobrou somente 11 vezes 10 vezes 9, que dá 990. É isso? 990 comissões possíveis. 990 comissões. Uma dessa é bem tranquila, né? Vocês estão vendo, tem muitas questões que são muito tranquilas, muito rápidas. Agora tem umas que são grandes. Aquela que a gente fez bem grande. Mais uma de combinatória. Vamos para a gente começar a probabilidade. Até porque probabilidade é quase uma extensão, né, de combinatória. Né? Se você entendeu direitinho combinatória, fica muito filé de você entender probabilidade. Muito, muito, muito. Entendeu combinatória já é meio caminho andado. Vamos lá para a questão número 17. 17 não, né? Vamos para a próxima. Foi 17 que eu separei. 18. Olha lá. O número de anagramas de 4 letras, começando com a letra G, que pode ser formado com a palavra Portugal, é quanto? Direto, né, gente? Número de anagramas de 4 letras. Então, eu tenho anagramas de 4 letras, começando com a letra G da palavra Portugal. Então, vamos lá. Para começar, só tem que ser G, né? Então, é uma possibilidade. Aí, para escolher essa letra, tem o P, tem o O, tem o R, tem o T, tem o U, tem o A e tem o L. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem 7 possibilidades para escolher essa outra letra. Aí, escolhida essa letra, sobram 6 possibilidades para cá. Escolhida essa letra, sobram 5 possibilidades para cá. Totalizando aí 210 anagramas, começando com G. Não precisa de fórmula nenhuma. Ok? Mais um, vamos mais um, vamos mais um. Mais um. Todo mundo sai fera de combinatória. Agora você já sabe, né? Tem muitas questões aí. Faz o máximo que puder, né, gente? O máximo que vocês puderem, vocês vão fazer. Vamos lá, fazer essa para a gente ver a probabilidade. Depois dessa a gente segue. As ABCD fazem parte de um grupo de 8 pessoas que serão colocadas lado a lado para tirar uma única fotografia. Se liga aí, 8 pessoas. ABCD faz parte desse grupo de 8 pessoas. Só se os lugares em que eles ficarão posicionados, forem aleatoriamente escolhidos, a probabilidade que nessa foto A e B apareçam um ao lado do outro e Cacá e Dedé não apareçam um do lado do outro será. Já vai ser difícil, mas dá para estar em probabilidade. Bom, mas vamos lá rabiscar aqui para a gente ver. Pelo menos a gente já começa a falar de probabilidade. Então, vê só. Eu quero saber, né, se os lugares que eles ficarão posicionados forem escolhidos aleatoriamente. Presta atenção. Qual é o total de possibilidades aleatoriamente? Total de possibilidades para eles tirarem a foto.
Qual seria o total de possibilidades? São 8 pessoas que serão colocadas o quê? Lado a lado para tirar uma única foto. Aí, total de possibilidades, porque ele disse, os lugares em que eles ficarão posicionados forem aleatoriamente escolhidos, então está liberado aí, né? Cada um sentar aí em qualquer lugar. Então, aí eu vou querer a probabilidade, depois eu vou analisar em quantos casos A e B estão um do lado do outro e Kaká e Dedé não apareçam um do lado do outro. Mas, por enquanto, total de possibilidades. Gente, são 8 pessoas para se arrumar em foto. Só você pensar, né? Tem 8 lugares, tem 8 pessoas. Então, para essas pessoas se arrumarem aí entre si, então tem 8, e vou somente arrumar as 8 entre si. Você pode até fazer o princípio fundamental da contagem, né? Que seria 8 possibilidades para a primeira pessoa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou poderia simplesmente pensar assim: são 8 pessoas simplesmente para você embaralhar. Então, teria aí, na verdade, uma permutação de 8, que seria 8 fatorial. Que eu não quero desenvolver isso agora, não, porque, obviamente, isso vai se cancelar quando eu for calcular a probabilidade. Aí veja, o que é que eu estou querendo? O que é que nós queremos? Queremos. O que é que nós queremos? Queremos que nessa foto A e B apareçam um do lado do outro, se é uma questão de probabilidade, não é nível fácil, apesar de que eu vou começar a probabilidade, já estou começando com uma questão até difícil. Eu quero que fique o quê? A e B um do lado do outro. Então, queremos A e B juntos, um do lado do outro, e Kaká e Dedé não apareçam um do lado do outro. E Kaká e Dedé separados. E aí eu tenho que fazer essa contagem. E essa contagem é uma contagem bem importante. Vamos lá se ligar bem direitinho como é que a gente vai fazer essa contagem. Não é uma contagem fácil, mas se você prestar atenção, você vai aprender bem direitinho. Ó, para eu contar em quantos casos A e B estão juntos, com C e D sem estarem juntos, vejam como é que eu vou contar. Preste atenção como é que vai ser esse raciocínio. A e B um do lado do outro, mas lembre que A e B podem estar um do lado do outro, mas podem mudar a posição entre si. E Kaká e Dedé não podem aparecer um do lado do outro. O raciocínio é o seguinte, pensa aqui comigo. Primeiro passo, eu vou contar todos os casos em que Azer, sei lá, Azer e Bia estejam juntos. Eu vou contar em quantos casos A e B estão juntos. Quando eu conto o número de casos em que A e B estão juntos, o número de casos em que A e B estão juntos, certo? Presta atenção. O número de casos em que A e B estão juntos, eu estou contando os casos, está tudo contabilizado. C e D juntos ou C e D sem estar juntos. Então, preste atenção. Vamos fazer essa contagem, tá? Então, vamos contar aqui quantos casos eu teria A e B juntos. Vamos ver como é que a gente contabiliza A e B juntos. Preste atenção. São 8 pessoas numa fila. 8. Eu quero contar os casos em que A e B estão juntos. Quando eu vou contar os casos, pessoal, em que A e B estão juntos, eu imagino que A e B é como se fosse um objeto só. Como se fosse uma pessoa só que vai permutar entre as outras. Então, quando eu digo que A e B devem ficar juntos, eu quero que eles sejam como se fosse um só. E esse bloquinho, essa dupla, que eu vou contabilizar como uma só pessoa, eu vou fazer com que essa pessoa ela embaralhe, ela permute, ela troque de posição com as outras 6 pessoas, que seriam o C, o D, o E, o F, o G e o H. Então,
De quantas maneiras eu posso fazer isso? Quantos casos eu teria com A e B juntos? Então, olha só, é uma permutação de 7 objetos. A e B conta com 1, porque eles têm que estar juntos aí. C, D, E, F, G e H. Então, são 7 objetos para trocar. Então, teria uma permutação de 7. Mas só isso já está certo? Falta o quê, gente? Pensar que A e B podem mudar entre si. Então, vezes a permutação entre si de A e B. Então, eu tenho 7 objetos se permutando, os dois caras juntos, com C, D, E, F, G, H, uma permutação de 7, só que essas duas pessoas elas podem permutar entre si. Então, vezes uma permutação de 2. Isso aqui, gente, 7 fatorial vezes 2 fatorial, que é a mesma coisa, né, que 2 vezes 7 fatorial. Isso aqui é o número de casos em que A e B aparecem juntos. Mas nesses casos em que A e B aparecem juntos, está contabilizado A e B juntos, mas está contabilizado C e D juntos e C e D separados. Então, nesse 2 vezes 7 fatorial, tem todos os casos com C e D separados e com C e D juntos. Só que não quero isso tudo. Eu quero os casos em que A e B estejam juntos, mas com C e D separados. Mas, Clebinho, C e D separado significa que o C pode estar aqui, o D aqui, o C aqui, o D aqui, o D aqui, outro. Tem muitas possibilidades. Tem. Se você for contabilizar e sair listando todos os casos em que C e D estão separados, lascou. Vai dar uma conta absurda. Então, o que é que você faz? Aqui é tudo. A e B juntos, contando com C e D em qualquer lugar. Aí tu vem e conta o seguinte. Vamos contar agora quantos casos eu teria com A e B juntos, A e B juntos e C e D juntos também. Porque contar com eles juntos, tudo junto, fica mais tranquilo. Então, eu vou contar quantos casos eu teria. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. E eu quero contar o número de casos em que A e B estão juntos e também C e D estão juntos. Quando eu fizer essa contagem, vem comigo. Vamos lá. A e B juntos. Então, A e B juntos e, ao mesmo tempo, C e D juntos. Então, vou imaginar que A e B fosse um bloco só, que eu quero eles juntos, e vou contar com C e D um bloco só, como se fosse C e D juntos. E eu ainda tenho o E, o F, o G e o H. Então, eu tenho, presta atenção, estou contando os casos que A e B estão juntos e C e D também juntos. Beleza? Então, quantas possibilidades eu teria com A e B juntos e C e D também juntos? Vamos lá. A e B juntos, então teria e C e D juntos. É como se fosse uma permutação de um objeto, é o AB, um outro objeto seria o CD, e ainda teria o E, o F, o G e o H. Então, na verdade, eu tenho uma permutação de 6. EFGH, CD conta como um só e AB conta como um só. Então, é uma permutação de 6, sendo AB juntos e CD juntos. Concordam? Só que eu tenho que pensar que A e B podem permutar entre si e C e D também podem permutar entre si, né? Então, isso é vezes uma permutação de 2, porque A e B podem permutar entre si, e vezes uma permutação de 2, porque C e D podem permutar entre si. Isso ficaria 6 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Então, aqui eu tenho A e B juntos, todos os casos que A e B estão juntos. Aí, dentro desses casos que A e B estão juntos, tem os casos em que A e B estão juntos e C e D juntos. E dentro desses casos tem A e B juntos e C e D separados. Então, se eu estou querendo agora vir para cá, A e B juntos e C, D separados, como é que eu vou contabilizar?
Todos os casos em que A e B estão juntos é 2 vezes 7 fatorial. Aí é só eu retirar o que eu não quero. O que é que eu não quero? O que é que eu não quero? Não quero com C e D juntos também. Então, quantos casos dentro desses A e B juntos tem que A e B estão juntos e C e D também estão juntos? E seria 6 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. A Kleber, probabilidade. Mas você está olhando, é combinatória, né, gente? É uma extensão de combinatória. E vejam como essa contagem é importante. Estou contando pelo que não serve. Pelo que não serve. Isso é muito importante, gente. Muito, muito, muito. Bom, fazendo essa continha vai ficar 2 vezes. 7 fatorial dá uma conta bem grandona, né? Dá 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora eu vou ter que estar fazendo essa conta mesmo, certo? Mais 7 fatorial você tem aí que dá 5.040. Menos 6 fatorial, que daria 720. 2 fatorial é 2. 2 fatorial é 2. 2 vezes 5.040 dá 10.080. Eita. 10.080. Apaguei o que aqui, gente? Apaguei o 7 fatorial, não foi? 5.040. Aí isso dá 10.080 menos 720 vezes 4, que vai dar 2.880. Então, em quantos casos A e B estão juntos e C e D separados, isso daria 7.200 casos. Que tem A e B juntos, com C e D separados. E aí, você praticamente terminou a sua questão, né? Como eu quero a probabilidade, eu vou só concluir essa continha. O 8 fatorial dá 40.320. E, portanto, a probabilidade que ele está querendo, que aí eu vou definir agora para vocês, assim que eu terminar essa questão, vai ficar uma razão entre o número de casos que eu quero, são 7.200 casos que eu tenho A e B juntos com C e D separados, num total de 40.320 casos. E aí, tome simplificação. Isso ficaria 720 por 40.000, por 4.032. 720, ó, dá por 9. Dá por 9, dá por 4, dá por 36. Se eu simplificar isso aí já por 36 dá 20. E aí embaixo por 36 dá 112. Que ainda dá para simplificar por 4, né? Por 4 fica 5 por 28. Certo? Então, essa seria a probabilidade. E aí, vamos lá para a telinha de probabilidade agora. Mas vejam que é uma questão, gente, praticamente só de combinatória, né? Faria 5 sobre 28 na letrinha A. 10 por 56 e ficaria 5 por 28. E aí, o que acharam dessa questãozinha? Bonitinha, né? Né, pessoal? Bem bonitinha essa questão. Bonitinha. Alguma pergunta? Essa é uma questão grande para a prova do Enem. Essa questão ela fica grande. A prova do Enem ela dá uma questão bem grandezinha. Mas faz parte, faz parte. Essa questão ela é mais cara da UPE. Agora, tem questão desse estilo no Enem? Tem, com certeza. Eu disse para você, né? Uma do ano passado de probabilidade, os caras inventaram tanta história na questão que tiveram que anular, né? A de probabilidade. Quiseram inventar muito, aí, ó.
Anularam a de probabilidade do ano passado, não, né? Da prova de janeiro. Às vezes os caras inventam coisas desse tipo. Tem questões difíceis de combinatória normalmente. Tem questão difícil. Beleza? Então, vou tirar essa telinha aqui e vou colocar a fichinha da aula de hoje aí para vocês. Certo? Vou deixar, mesmo não fiz todas, mas vou deixar depois para vocês aí no grupo essa fichinha. Vamos embora começar aí combinatória. Todo mundo certo? Tranquilos? Ou começar a probabilidade, né? Vamos lá? Uma horinha de probabilidade. Malu, Edmar, Alice, Leiria, Luizinho, Siddhartha, Lulinha, tudo certo? Vamos embora? Probabilidade. Probabilidade. Aí a gente vai ver probabilidade começa agora. E aí pega 2 semanas de exercício aí. E aí a gente dá um recessozinho e volta na última semana de julho, né? Com um encontro de 4 horas, né? Depois a gente vai no grupo aí organizando direitinho. Mas a gente vai ter aula normal, próxima segunda, dia 21. Aula normal, na outra segunda, dia 28. Tudo normal, tá? Só em julho que a gente dá 2 semaninhas de recesso. Aí a terceira a gente também não tem aula, para na quarta semana, lá para o final da semana, né? A gente ter 4 horinhas de aula. Mas ainda deixa tudo organizado direito. Massa? Vamos embora? Teoria das probabilidades. Já coloquei aí no grupo de vocês essa fichinha aí. Coloquei um pouquinho mais cedo hoje, não foi? Caso alguém quisesse imprimir, eu já coloquei um pouquinho antes. Vamos lá. Então, vê só, gente. O que é que, na verdade, a teoria das probabilidades ela faz, né? O que é a teoria das probabilidades? Então, a teoria das probabilidades nada mais é do que a parte de matemática, parte da matemática, que calcula, que estuda as chances de ocorrer algo não previsível, de ocorrer algo aleatório. Então, essa é a ideia da probabilidade. É a parte da matemática que vai estudar o aleatório, certo? Você, quando você tem a probabilidade, você não tem nada certeza, não. Tem um evento certo, mas aí é outra história. Mas a probabilidade, o interessante dela é você estudar um incerto. É isso, a probabilidade. Como, por exemplo, qual é a probabilidade de você ter Covid depois de você tomar as 2 doses da vacina? Ou qual é a probabilidade de uma mulher engravidar tomando anticoncepcional? Qual é a probabilidade de você acertar na Mega Sena? Qual é a probabilidade de você ganhar um sorteio no colégio? E assim vai, gente. Então, tudo isso aqui é a ideia de probabilidade. Então, probabilidade é estudar o aleatório. Isso aqui é probabilidade. Agora, de onde surgiu a probabilidade? A probabilidade surgiu no jogo de pôquer. Um jogador de pôquer que tentou lá fazer, calcular as chances de fazer determinadas combinações de cartas, e aí ele resolveu, né, através desse cálculo, de tentar descobrir quais seriam as possíveis combinações em troca de cartas, que começou a se desenvolver o estudo das probabilidades. E assim, é algo que, se brincar todo dia, você escuta falar de probabilidade. Se você analisar direitinho, todo dia você fala um pouquinho. Qual é a probabilidade de chover hoje? Qual é a probabilidade sei lá, de dezenas de coisas. Qual é a probabilidade do remédio dar um efeito colateral? Qual é a probabilidade de eu pegar o sinal aberto? Não tem probabilidade direto, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui é a teoria das probabilidades. É estudar o aleatório, é estudar o inesperado, é estudar algo que a gente não sabe qual é o resultado que vai acontecer. É isso. Frio. Estudar o aleatório, estudar o que a gente não sabe que vai acontecer. Isso é que é fazer teoria das probabilidades. Joia? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Podemos seguir? Aí, para isso, a gente precisa ir criando alguns termos, definindo algumas coisas, organizando as nossas ideias,
o pensamento é fundamental, a criatividade na hora de fazer uma probabilidade é importantíssima. Probabilidade, pô, é legal, um dos assuntos que eu acho mais legais que tem, tanto probabilidade quanto combinatória, né? Vocês sabem disso, sou meio suspeito de falar desses dois assuntos. Por que eu gosto tanto de combinatória e probabilidade? Porque eu acho que é o único assunto de matemática que eu consigo chegar numa sala, colocar uma questão no quadro e eu ter 20 soluções diferentes, todas estando corretamente. Acho que é o único assunto de matemática que eu posso botar uma questão e todo mundo sair fazendo de uma maneira diferente. Isso é uma das coisas que me encanta bastante nesse assunto. Então, o que é que vem a ser um experimento aleatório? Que é isso que a gente vai estudar na probabilidade. Vai calcular, vai analisar as chances de acontecer alguns eventos dentro de um experimento aleatório. Então, o que é que a gente chama de experimento aleatório? A gente chama de experimento aleatório, né? Todo tipo de experimento que vai me dar um resultado que eu não sei o que é que vai acontecer, que eu não posso ter a certeza. Exemplos de experimentos aleatórios: lançar um dado, jogar uma moeda para cima, sortear um número de 1 a 100, certo? Isso tudo são experimentos aleatórios. Você não sabe o resultado que vai acontecer, com certeza. Certo? Ô, Kleber, o fato de chover ou não amanhã é um experimento aleatório? É, gente. Quem é que tem certeza? Qual ser humano que tem a certeza de que amanhã vai chover ou não? Não tem. E nunca viu aí o povo errando com relação à previsão do tempo. Amanhã não vai chover de jeito nenhum e de repente chove. Ou então, amanhã vai chover de todo jeito e não chove. Né? Então, são coisas que, assim, são fenômenos aleatórios. Você calcula as chances. Você diz a probabilidade de chover amanhã é 1%. Isso significa que a cada 100 vezes que você disser que a probabilidade de chover amanhã é 1%, em 100 vezes, uma delas vai chover. Certo? Aí como é que estuda isso daí? Analisando os fenômenos. O cara provavelmente lá, que diz que tem 1% de chance de chover, já analisou que diante daquele cenário, a cada 100 vezes que aquele cenário aparece, uma vez chove. E assim vai trabalhando. Certo? Agora, embora a gente não saiba qual é o resultado que vai ocorrer, a gente pode descrever o conjunto de todas as possibilidades de um experimento. A gente pode descrever todos os possíveis resultados. E se você consegue descrever todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, você consegue trabalhar com probabilidade perfeitamente. Tá? Então vamos definir alguns nomezinhos só para a gente organizar mesmo o negócio. O que é um experimento aleatório? É algo que a gente vai colocar à prova que a gente não sabe o que vai acontecer. Como lançar um dado, lançar uma moeda, tirar uma carta de um baralho e assim vai. Aí, quais são alguns termos que a gente utiliza? Então vamos lá. Espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é um conjunto, é o conjunto que dá todas as possibilidades de resultados daquele experimento. Vou colocar com um exemplo aqui, vou escrever aqui para a gente entender bem direitinho. Deixa eu começar a rabiscar aqui. Um exemplo de experimento aleatório. Vou lá. Lançar um dado. Um exemplo, tá, gente? Isso é um exemplo. Lançar um dado é um experimento aleatório. Aí, o que é que seria o espaço amostral? O espaço amostral a gente geralmente representa pela letra S, se bem que tem livros que representam com essa letra ômega, tanto faz, tá? O espaço amostral é o conjunto que dá todas as possibilidades possíveis. Se você vai lançar um dado, então as possibilidades, o dado comum, obviamente, seria de 1 a 6. Certo? Bom, o que vem a ser um ponto amostral? O ponto amostral, que é um termo que quase não usa, seria cada elemento desse conjunto. Um é um ponto amostral, dois é outro ponto amostral e assim segue. Tá? Outro termo, um evento A. Evento.
O que é um evento? Um evento é um subconjunto do espaço amostral, que é justamente onde a gente vai analisar a probabilidade. Então, vê só, vou botar um exemplo de um evento. Quero riscar muito aqui por cima. Um evento. Vou dar um exemplo de um evento. O evento poderia ser sair um número primo, aparecer um número primo. Quais são os números primos aí? 2, 3 e 5. Pronto, isso poderia ser um evento. 2, 3, 5. Sair um número primo, tá? Então, o espaço amostral, ele descreve todas as possibilidades de um experimento aleatório. Aí você pensar, Clebinho, sempre eu consigo descrever todo o espaço amostral? Nem sempre, gente. Quando você pega probleminhas de probabilidade mais avançado, não é de vestibular, quando você avança mais um pouquinho, você tem situações que você não tem como pegar todo o espaço amostral. Não tem como. É a mesma coisa que falar assim, vocês chegam aí e vem época de eleição, tipo assim, João Campos tem 51% de chance de vencer. A probabilidade de João Campos vencer é 51%. Como é que os caras fazem essa probabilidade? Ele não faz analisando toda a população de jeito nenhum. Ele pega uma amostra e você consegue calcular uma probabilidade pegando a amostra. Claro que requer muito conhecimento, tem muito conhecimento estatístico, tem muita coisa aí por trás, mas você consegue, tá? Vamos lá. Cadê? O evento A qualquer, certo? É chamado de se for um ponto só de um evento elementar, isso não é importante, tá? O conjunto vazio e o próprio conjunto são eventos, onde o vazio é o evento impossível e o próprio conjunto é um evento certo, que seria tipo assim, se eu disser, ao lançar um dado, qual é a probabilidade de sair um número de 1 a 6? Se eu lanço um dado e pergunto a probabilidade de sair um número de 1 a 6, isso é 100%, é um evento certo. É quando o evento é o próprio conjunto. Ah, Cleber, se o evento tiver números fora do conjunto. Gente, o evento é um subconjunto do espaço amostral. Eu não posso pegar elementos fora do espaço amostral. E o conjunto vazio? O conjunto vazio a gente aprendeu. Conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. Então, se eu perguntasse qual é a probabilidade do conjunto vazio, tipo, conjunto vazio, lançar um dado e aparecer o número 7. Isso é impossível. Não existe esse subconjunto IS, seria o conjunto vazio, que é um evento impossível, certo? Não tem como você lançar um dado normal e aparecer 7, isso não existe, tá? E aí tem algumas coisas que a gente já usou lá bastante em teoria dos conjuntos, né? Que o evento A união B é simplesmente se juntar A ou B ou ambos. Isso é bem importante você lembrar que quando eu falo A ou B, é isso tudinho. A ou B. Vou até botar de outra cor aqui. Se eu falar A ou B, é isso tudinho. Isso é até uma coisa de argumentação lógica que muita gente confunde. Eu lembro de uma história, quando minha filha ia nascer, né? Algumas pessoas que souberam que eu ia ser pai perguntaram assim. Normal, muita gente pergunta. Kleber, e aí, tu certinho, não sei o que lá. E aí, é menino ou menina? Acho que eu falei essa história quando eu estava dando aula de conjuntos para vocês. Quando me perguntavam se quando eu ia ser pai, se é menino ou menina, a minha resposta é sim. Como assim, Kleber? Você está perguntando o quê? É um menino ou uma menina? E não é, não é? Claro que é. Então a resposta é sim. Perceberam o raciocínio? Então, quando eu digo é menino ou menina, ou seja, a minha criança é isso, é isso, é isso, sim, é isso. Beleza? Então, o argumento lógico, o ou e o i, gente, é algo que na matemática é muito importante. Quando eu digo ou, estou pegando tudo, estou pegando o que pode ser só A
só B ou ainda os dois. Certo? Ou ainda os dois. Cuidado com isso, ele vai usar isso mais lá na frente bastante. E quando eu falo evento simultâneo, que seria acontecer A e B ao mesmo tempo, então quando eu comento A e B, A e B, significa que eu estou pegando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se liga nisso. Ou e, a gente já falou disso em conjuntos, já falou um bocadinho de combinatória e estou continuando aqui em probabilidade. Tá certo? Outra coisa que é bem importante, eu vou destacar que eu já usei até na questão anterior, foi quando antes de começar aqui probabilidade, é sobre o evento complementar. Vou até destacar porque isso é muito importante. O complementar de um evento ocorre se somente se o ou evento não ocorrer. Clebinho, como assim? O complementar, o evento complementar, o evento a complementar, que se lê complemento do evento A, ocorre se e somente se não ocorreu o A. Como foi que eu usei naquela questãozinha antes de começar aqui, probabilidade, essa história do evento complementar? A pergunta era, qual era a probabilidade de C e D não estarem juntos? Contar quantos casos C e D não estariam juntos era muito ruim. Era muito ruim, era uma conta muito grande. Contar os casos em que C e D não estavam juntos. Mas eu consegui contar o evento complementar. O complementar de não estarem juntos é estarem juntos. Então, se eu conto o total de possibilidades e retiro as possibilidades em que eles estão juntos, me sobra onde eles não estão juntos. Então, tem muitas contagens que a gente vai fazer, gente, muitas que eu vou usar o complementar. Já usei bastante combinatória. Em probabilidade é a mesma coisa. Às vezes, é mais prático, mais interessante a gente estar calculando em quantos casos não serve o que a gente quer. É muito mais prático a gente contar quantos casos não interessa para a gente. Para aí sim você chegar nos casos que interessam. Isso é fantástico, isso é fantástico. Beleza? Até aí alguma dúvida? Todo mundo ligado aí em probabilidade, né? E aí, antes de passar na próxima telinha, isso aqui é um termo que a gente vai usar bastante também, que é a história do mutuamente exclusivos ou mutuamente excludentes ou ainda conjuntos disjuntos. Então, vê, dois eventos são ditos mutuamente exclusivos se são disjuntos. Pode ser chamado também onde tem mutuamente exclusivos, tá? Pode acontecer de vocês encontrarem em algum lugar, algum livro, em vez de colocar exclusivos, colocar excludentes, e é o mesmo raciocínio. Exclusivos ou excludentes. Tá? Então, dois conjuntos ou dois eventos, mas vocês já perceberam que um evento é um conjunto. Então, dois eventos são disjuntos, são excludentes, se a interseção for vazio. Ou seja, assim, ó, A e B sem se encontrar. Então, se dois conjuntos A e B não tiverem interseção, a gente diz que eles são excludentes, exclusivos ou disjuntos. Dá no mesmo. E isso é bem importante, sabe por quê? Ó, porque quando eu falo evento A ou evento B, preste atenção, que eu vou falar isso em probabilidade da união. Quando eu falar o evento A ou o evento B, percebam que se eles tiverem interseção, não é só pegar o A e juntar com B. Porque se eu pego A e junto com B, a interseção conta duas vezes. Esqueçam disso não. Agora, se os conjuntos forem disjuntos, se os conjuntos forem excludentes, exclusivos, aí pegar A união com B é juntar o A com o B. Porque aí eu não tenho interseção para contabilizar duas vezes.
Tá certo? Deu para entender aí esse iniciozinho de combinatória, pessoal? Ou de probabilidade? De boa? Vamos seguir para a gente fazer a definição de probabilidade. Vamos lá? Pegar a definição de probabilidade. Vamos seguir aí. Ó, então, o que é probabilidade? Então, a probabilidade é definida da seguinte forma. Isso aqui que eu coloquei aqui em cima, gente, é uma definição formal. Formal. Vocês não precisam se preocupar. Clebinha, por que tu colocasse? Porque eu coloco tudo no material, né, gente? Mas essa parte aqui de cima não precisa se preocupar, não. Vou destacar o que vocês precisam se preocupar dessa telinha. Mas eu estou só passando aqui para dar aquela pincelada, né? Então, você trabalhar a probabilidade no espaço amostral finito, espaço amostral conjunto que traz todas as possibilidades. Então, se você tem um espaço amostral finito e a chance de ocorrer cada elemento daquele espaço amostral for um número pi, denominado probabilidade desse elemento aí tem que ter seguintes probabilidades, né? Seguintes propriedades. A probabilidade não pode ser negativa e a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, que é o 100%. É isso. Isso é definição formal. Agora, para a gente, o que é que eu preciso saber? Presta atenção. Presta atenção. O que é um espaço equiprovável? Esses espaços... Ó, o que é um espaço equiprovável? Espaço equiprovável é o espaço em que a chance de acontecer cada elemento daquele espaço amostral vai ser sempre a mesma. Presta atenção, vou repetir. O que é um espaço amostral equiprovável? Nada mais é do que aquele espaço amostral onde a chance de acontecer todos os elementos, cada elemento do espaço amostral é a mesma. Tipo, lançar um dado. Dado normal, né? Um dado honesto. Ninguém vai viciar um dado. Se eu lanço um dado, a chance de sair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 é a mesma. Mesma chance. Percebe? Isso a gente diz que é um espaço amostral equiprovável, onde a chance de acontecer qualquer número é sempre a mesma. Beleza? Isso aqui vai ser um espaço amostral equiprovável. Tá joia até aí? Bom, todos os camaradas têm a mesma chance de acontecer, certo? E agora que vem o importante da gente, eu vou nem destacar esse espaço equiprovável, vou destacar o que precisa mesmo dessa telinha. Essa é a definição de probabilidade. Meu irmão, é com isso, com isso, com isso, com isso, você tem que se ligar em tudo. É com isso que a gente vai estar resolvendo as questõezinhas de probabilidade. É exatamente com isso daqui. A probabilidade de ocorrer um evento qualquer é uma razão entre o número de casos que favorecem o evento pelo número de casos possíveis. Pô, isso é fantástico. Isso é a definição. A probabilidade de um evento qualquer, certo? É contabilizar quantos casos favorecem aquele evento num total de quantos casos tem no experimento. Então, vou usar sempre assim. Probabilidade, o que é que eu faço? Quantos casos possíveis? O que é que são os casos possíveis? São todas as possibilidades do experimento que você vai fazer. Percebam que a quantidade de casos possíveis é o número de casos do experimento todinho. O experimento todinho seria o número de casos possíveis. Tá? Possíveis. Todas as possibilidades. Agora, os favoráveis são os casos que simplesmente interessam. Então, você tem que saber disso. Tem que saber disso. Os casos que favorecem, os casos possíveis e fazer essa razão. Agora, para fazer essa contagem, usa combinatória, usa criatividade, usa o raciocínio. Beleza? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Posso passar? Então, vamos lá. Vou dar dois minutinhos, enquanto eu vou aqui, volto 2 minutinhos
certo? Pegar água aqui para mim. Faça essa questão enquanto eu volto. 2 minutos. E aí, resolveram? Vamos lá? Olha só. Essas são três probabilidades aí, bem simplesinhas, né? Bem tranquilas, certo? Para a gente resolver. Vamos lá? Resolver essas três? Vamos ver. Tentou, foi? Acertou? Vamos ver agora. Então, olha só. O que é que eu falei sobre probabilidade aí para vocês? O que foi que eu falei? O que foi que eu disse aí para vocês? Ó, probabilidade vai ser uma razão entre casos favoráveis e casos possíveis. Então, vamos sair contabilizando aí, né? Qual é a probabilidade em cada uma dessas situações. Gente, é importantíssimo que a gente entenda que probabilidade é aquilo que eu falei para vocês. É uma razão. Casos favoráveis e casos possíveis. Então, vamos lá. Claro que vão ter algumas situações que a gente vai usar a probabilidade do ou, associar uma soma, mesmo dela de conjuntos, cuidado com o i, essas coisinhas todas, tá certo? Claro que a gente vai ter tudo isso. Então, probabilidade número 1. Qual é a probabilidade de ocorrer um número par no lançamento de um dado não viciado? Isso é bem tranquilo, porque você teria no lançamento, vou escrever bem devagarinho, porque a gente está bem no comecinho. É bem fácil. Sei que vocês não vão errar esse número 1 aí de jeito nenhum. Mas, qual seria a ideia? Qual é o experimento? Vai. Lançamento de um dado não viciado. Esse é o experimento. Se esse é o experimento, ele determina todas as possibilidades, certo? Todas as possibilidades. Então, isso aí seriam os casos possíveis. Então, quantos são esses casos possíveis? Bora lá? Lançamento de um dado não viciado, eu sei que eu tenho 6 possibilidades. 6 possibilidades. Agora, quem é que seriam os casos favoráveis? Os casos favoráveis são justamente os casos que servem para a gente. Exatamente. Então, se eu quero a probabilidade de ocorrer um número par,
Se eu quero a probabilidade de ocorrer um número par, então eu tenho quantas possibilidades? 3. Porque sai um número par, é 2, 4 ou 6. Então, gente, esse é o exemplo mais simples do mundo. Casos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E casos favoráveis, 2, 4 e 6. Portanto, a probabilidade de aparecer um número par no lançamento de um dado não viciado é 3 sobre 6, que é 1 sobre 2. Fabinho, tem chance de cair um desse? Não, não tem chance de cair um desse em nenhum lugar. Mas o que eu quero é começar a ensinar para vocês o que é probabilidade, até a gente chegar nas questões de níveis mais pesados. Inclusive, vocês têm aí 45 questões de probabilidade, né? É fazer um bocado hoje para a semana e na outra semana. Eu acho que eu não começo a ter assunto antes de julho, não. Se começar, a gente talvez veja áreas, talvez. Áreas de figuras planas para terminar a geometria plana. Aí, segundo semestre, só fica o quê? Agosto. Começa logo. Não, julho ainda. Função do primeiro e segundo grau. Julho. Agosto. Estatística. Geometria espacial. Setembro. Vem um pouco aí de setembro, vai ficar faltando o quê? Mais nada, aí termina. Aí ficou ali pelo menos 5 semanas antes do Enem terminando as coisas. Tem um pouco de trigonometria, né? Aquela parte de funções trigonométricas. Mas, enfim, bem tranquilo. Olha lá. Exponencial e logaritmo também, né? Aí vai terminar em agosto, vai terminar em setembro, começo de outubro mesmo. Vamos lá. Aparece um rei ao se retirar uma carta de um baralho comum de 52 cartas. Se é um baralho de 52 cartas, tem 52 possibilidades. Quantos seriam os casos possíveis? Bora lá. Vou retirar uma carta de um baralho, tem 52 chances. Quantos seriam os casos favoráveis? Bora. Retirar um rei. Quantos reis tem no baralho, gente? Vocês sabem? O rei é aquele casinho lá, né? O rei é aquele casinho. São 4 reis, perfeito ali. Então, são 4 reis. Então, qual é a probabilidade do pessoal de tirar um rei de um baralho? Claro que essa questão é mais fácil das mais fáceis das mais fáceis, né? Então, tem 4 e 52, que é 1 sobre 13. E o terceiro, apareceu uma bola branca ao se retirar uma bola de uma urna contendo 4, 3 e 5. Então, também uma questão muito simples. Se você vai tirar uma bola de uma urna e você tem 4, 7, 5, 12, você tem 12 possibilidades. E o que é que lhe favorece? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que eu estou sempre procurando contar primeiro os casos possíveis. Porque, Clebinho, é uma regra? Não, não é uma regra, mas é que facilita se você tem uma visão do total, né? Se você tem uma visão do todo, facilita você contabilizar o que favorece, né? Facilita bastante. Então, o que, é que seriam os casos favoráveis? Vamos lá. Eu quero sair uma bola branca, só são 4, né? Então, a probabilidade de sair uma bola branca, 4 sobre 12, que daria 1/3. Bom, isso, gente, como vocês estão vendo, é uma aplicação totalmente direta, certo? De uma de uma definição, né, de probabilidade, né? É uma aplicação muito direta. Então, assim, é a mais importante. Tu saber qual é a definição de probabilidade é o mais importante. Vai ter algumas coisas mais? Vai, que eu vou falar, probabilidade condicional, probabilidade da união, da interseção, mas isso aí é o mais importante. Isso é o mais importante. Agora, é claro que vai ter que usar muito a criatividade quando você estiver fazendo as questões, né? Vamos lá adiante? Vamos seguir. Um colégio tem 400 alunos. Destes, 100 estudam matemática, 80 física, 100 química, 20... Gente, aí eu não vou nem continuar a leitura. Meu amigo, minha amiga, se você faz essa leitura, você já sabe que está tratando daqueles probleminhas de conjuntos, não tem nem para onde correr. Tenho certeza que todos vocês que estão aí me escutando, não pensem em outra coisa, não. Matemática, física, química, matemática e física, matemática e química, faz logo as bolotinhas, gente. Não pensa muito, não. Então, vocês já sabem que vão colocar as famosinhas bolotinhas, né?
Então, você vai ter as 3 bolotinhas aí para a gente trabalhar, né? Então, você vai ter um conjunto, 2 conjuntos e 3 conjuntos. 1, 2, 3. Imagine aí os 3 conjuntos para dentro, obviamente, de um conjunto universo, né? Dentro de um conjunto universo. Beleza? Vamos lá. É um conjunto para matemática, um conjunto para física, um conjunto para química. A gente já sabe que isso daí a gente deve procurar começar pela interseção. Então, o colégio tem 400 estudantes, o total tem que ser 400. Tem interseção dos 3. Vamos lá. 100 matemática, 80 física, 100 química, 20 matemática, física e química. Isso, então vou começar colocando justamente os 20, perfeito. Então vamos colocar aí. Então 20 pessoas estudam matemática, física e química, depois eu vou para as interseções, não é isso? Vamos lá. Aí, 30 estudam matemática e física, 30 estudam matemática e física, então aqui eu coloco 10. Nem li a questão, mas assim, né, gente? Não tem muito o que tá fazendo, não, né? Concorda ou não concorda? Na verdade, essa questão, eu vou até consertar em uma besteirinha, já já. Vamos lá. 30 estudam matemática e física, 30 estudam física e química, então se já tem 20, aqui entra 10. 50 estudam, perdi algum aí. 400 alunos, 100 estudam matemática, 80 estudam física, 80 estudam física, já tem 10, 30, 40, então já posso botar 40. 100 estudam química, 20 estudam matemática, física e química, 30 estudam matemática e física, 30 estudam física e química, 50 estudam apenas química. Ó, gente, se 50 estudam apenas química e eu tenho 100 que estudam química, então 50, 80, 90, 70, 80, então 20, né? Para dar os 100 de química. 100 estudam matemática, já tem 50, 50 para cá. Bom, qual seria o total que tem aqui? Ó, 100, 200, tem 200 aqui fora, certo? Então, o colégio tem 200 alunos, 200 ou 400 alunos. Aí eu consegui montar o diagrama aí bem direitinho. E a pergunta é qual é a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso estudar matemática e química? Matemática e química. Qual é a probabilidade de um aluno aí aleatório estudar matemática e química? Vamos lá? Quantos alunos estudam matemática e química? Matemática e química é isso aqui, né? E química. Quantos estudam matemática e química? São 40, num total de 400. Então, estudam matemática e química, 40 num total de 400. E daria 1/10. Isso é a probabilidade do camarada estudar matemática e química, 1/10, que estaria lá na letrinha A de amor. Ó, então você teria aí 1/10 a probabilidade dele estudar matemática e química. Tá joia? Aproveitando, gente, essa questãozinha, qual seria aqui a probabilidade dele estudar matemática ou química? Quem me diz? Quem me diz isso daí? Bora, quero ver se está todo mundo ligado. Qual seria a probabilidade de estudar matemática ou química? Matemática ou química? Um quarto?
Acho que não. Matemática ou química, 1/10? Não. Matemática ou química? As respostas até agora não foram certas. Qual seria a probabilidade de estar matemática ou química, gente? Um aluno aleatório. Lembra do que eu falei no comecinho aí de probabilidade? 3/20, não. Gente, presta atenção. O que é que a gente falou de probabilidade? É uma razão entre o quê? Casos favoráveis pelos casos possíveis. Se eu pergunto qual é a probabilidade de uma... Agora, Leiria. Agora sim, acertei. Então, 4/10 dá para simplificar ainda um pouquinho. Então, se estuda matemática ou química, matemática, eu vou voltar até aqui, eu vou voltar aqui só para vocês se ligarem. Olha lá. A ou B? A ou B? Pega isso tudinho, gente. A ou B, pega isso tudinho. Então, a probabilidade de estudar matemática ou química é tudo que pega matemática ou química. Matemática ou química é a união. Então, 50, 60, 100, 110, 160. Quanto estudam matemática ou química? São 160 que estudam matemática ou química, num total de quantos estudantes, pessoal? Num total de 400 estudantes. Então, matemática ou química são 160, num total de 400. Então, ó, TIS, simplificando por 8, 2/5. Não misturem probabilidade de matemática ou química com probabilidade de matemática e química. Aqui, ó, matemática e química é 1 a cada 10. Aqui, se eu fosse simplificar, só para deixar a fração do denominador 10, seriam 4 em cada 10. Vocês estão vendo como isso muda bastante, quadruplica a possibilidade. Certo? Alguma dúvida até aí? Hein? Vamos para a próxima. Seguinte. Se liguem direitinho. Agora treinem, gente. Treinem essa semana. Treina a probabilidade. Vamos treinar, gente. Vamos treinar. Se alguém me perguntar qual é um assunto de certeza que eu acreditaria que estaria no Enem, é isso aí, né? Não tem nem como não cair probabilidade no Enem. É quase impossível não cair probabilidade no Enem. O dia que o Enem não colocar uma questão de probabilidade, alguma coisa muito louca aconteceu. Bora lá. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60. A probabilidade de que ele seja primo é... Então, eu preciso fazer o quê? Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60. Eu preciso escrever o conjunto dos divisores positivos de 60. E aí eu quero saber qual é a probabilidade de que ele seja primo. Então, vou ter que escrever quem são os divisores positivos de 60. Fabinho, tem uma maneira de contar o número de divisores positivos? Tem. Tem, que a gente já falou. Como é que conta a quantidade de divisores positivos de um número? Vocês lembram? Só para lembrar. Número de divisores positivos. Fatora, pega os expoentes, mais um, mais um, mais um, mais um e multiplica. Quem não lembrar, dá uma olhada na fichinha dessa parte de múltiplos e divisores, tá? Contar a quantidade de divisores positivos de um número é importante. Fatorar, e depois pega os expoentes mais um e multiplica tudo. Mas como é 60, é pequenininho, pô, dá para escrever. Não dá muito trabalho para você escrever todos os divisores positivos de 60. Se fosse 600, aí eu ia fazer aquilo ali, né? Só a propósito,
60 por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, como 60 ele é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, o número de divisores positivos de 60 é expoente mais 1, expoente mais 1, expoente mais 1. Dá 3 vezes 2 vezes 2 vai dar 12. São 12 divisores positivos que eu vou ter aqui. Aí você bastava ver os primos, né? Perceberam qual a ideia? Beleza? Vamos lá fazer aqui, né? Divisores positivos de 60. São 12 divisores. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Não sei se eu esqueci algum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, certinho. Qual é a probabilidade de que ele seja primo? Quais são os casos favoráveis? Vamos destacar. 2, 3, 5, né? Mas nenhum, não é isso, gente? 2, 3 e 5. Então, eu tenho 3 caras divisores positivos num total de 12. Então, a probabilidade de sortear aí aleatoriamente, ou escolher aleatoriamente um divisor de 60 e ele ser primo, é uma chance em 4. Essa é a probabilidade dele ser um número primo. Joia? Só se quiser escrever mais um pouquinho, os casos favoráveis e os casos possíveis. Casos possíveis seria ser um divisor de 60, são 12 possibilidades. Casos favoráveis teria ser primo, então são 3 possibilidades em 12, que é um quarto. Massa? Vamos para a quarta? Vamos embora para a quarta questão. Vai lá. Qual é a probabilidade de se obter um número divisível por 5 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Tem uma maneira de fazer essa questão super, hiper, mega rápido. Sabe por quê? Como é que um número é divisível por 5? Bora, um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Não? Um número divisível por 5, é quando termina em 0 ou 5. Vê como é que eu vou fazer. Vê o que eu digo a vocês, que a gente precisa usar o raciocínio para a gente trabalhar com probabilidade. Presta atenção. Eu quero saber a probabilidade de se obter um número divisível por 5 na escolha ao acaso das permutações dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. As permutações desses algarismos sempre vão ter 5 algarismos. Certo? Vão ter 5 algarismos. Você poderia pensar assim, vê só. Você poderia pensar assim, fazer duas maneiras. Duas maneiras. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira maneira, segunda maneira. Kleber, qual é a melhor? Depois vocês me dizem qual é a melhor. Ó, primeiramente, óbvio, é saber que um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Quando termina em 0 ou 5. Então, essa é a primeira coisa que tem que saber, né? Claro. Se não souber disso, aí não tem o que fazer. Beleza? Vamos lá. Primeira maneira. Primeira maneira seria usar o tradicional. Qual é o tradicional? Contar os casos possíveis. Os casos possíveis seriam o quê? Todas as possíveis permutações desses 5 algarismos. E contar os favoráveis. Quais são os favoráveis? Eu não quero que esse número seja divisível por 5. Então, os favoráveis são justamente aquelas permutações que terminam em 5.
Mas não é 0 ou 5, tu não tem 0 aí não, né? Pô? Então só vai ter que terminar em 5, né não? Então, vamos lá. Então, a primeira maneira seria assim. Casos possíveis. Casos possíveis. Bom, para escolher o primeiro dígito, 5 possibilidades, que é 1, 2, 3, 4, 5. 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1 possibilidade. 4 vezes 3, 12, 120. Casos favoráveis. Casos favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vê. Eu quero que seja divisível por 5. Se eu quero que seja divisível por 5, eu quero que termine em 5. Tem que terminar em 5. Então, só teria uma possibilidade para terminar, que tem que ser o 5. O restante está aleatório. Aí poderia ser aqui 1, 2, 3 ou 4, 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 que daria 24 possibilidades. E essa probabilidade seria 24 sobre 120, que dá 1/5. Essa é a primeira maneira. Segunda maneira. Eu tenho aí que pensar em todas as permutações desses algarismos 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero saber a probabilidade de se terminar em 5. Não? Mas veja, gente, não importa o número que esteja aqui, não importa o número que esteja aqui, não importa o número que esteja aqui, não importa o número que esteja aqui. Para que o número seja divisível em 5, aqui deve ser quem? Deve ser 5. E o número de permutações com 1, 2, 3, 4 e 5 vai ter a mesma quantidade de caras terminando em 1, terminando em 2, terminando em 3, terminando em 4, terminando em 5. Qual é a probabilidade de terminar em 5? Uma chance em 5, porque só tem 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as possibilidades? Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 aqui no final. Mas para terminar em 5, tem uma chance em 5. Acabou-se. E aí vocês que dizem qual é melhor. Se é melhor fazer da primeira maneira, contando os favoráveis, contando os possíveis, que, assim, vale muito a pena, né? Vale muito a pena, assim, para você entender o raciocínio, de onde vem a probabilidade, e parará, parará, parará. E tem essa segunda possibilidade aí, né? Onde a segunda possibilidade é justamente vocês usarem o raciocínio lógico, né? Beleza? O que é que acharam dessas duas maneiras, isso aí? Melhor a primeira ou a segunda? Eu acho que vocês vão preferir a segunda, né? Eu acho. Mas vale muito a pena vocês pensarem nas possibilidades, né? Muito a pena mesmo. Vamos lá para a próxima? Aí essa sacada da segunda maneira é justamente quando a gente vai treinando, né? Quanto mais a gente vai treinando, quanto mais a gente vai tentando, aí mais fácil vai ficando para a gente perceber essas sacadas, né? Tem muita questãozinha aí que essas sacadas vocês vão perceber que eu vou estar dando essas dicas para vocês e tudo mais. Passando. Questão 5. Olha lá. Os 240 cartões de um conjunto são numerados consecutivamente de 1 a 240. Retirando-se ao acaso um cartão desse conjunto, a probabilidade de se obter um cartão numerado com um múltiplo de 13 é direto, né, gente? Direto. Casos possíveis. Bora, quem são os casos possíveis? Eu vou retirar aleatoriamente um número aí de 1 a 240. Tem 240 possibilidades, certo? Os 240 cartões de um conjunto são numerados de 1 a 240. Vou retirar ao acaso um cartão desse conjunto e quero saber a probabilidade de ser um cartão múltiplo de 13. Os possíveis estão aí, 240 possibilidades. Agora, o que é que seriam os favoráveis? Ser um múltiplo de 13.
E para contar quantos múltiplos de 13 tem até 240, ou você conta um por um, porque essa contagem é bem pequenininha. Eu estou incentivando muito a vocês essa contagem de um por um, gente, porque no Enem vai ter muito disso. Essa contagem de um por um é muito massa. Agora, é óbvio que se fosse até 2.400, a gente fez um bocado de questãozinha naquela de matemática básica, tá? As aulas lá no YouTube para vocês darem uma olhada. Então, você poderia também contar os casos favoráveis, contabilizando uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 13, o segundo é 26, porque vejam, os casos favoráveis são quais? Ora, ser um múltiplo de 13. É não que eu quero um cartão múltiplo de 13, então teria 13, 26, 39. Dá para contar porque é pouquinho, é só até 240. Mas se não desse para contar, gente, progressão aritmética. Ou aquele raciocínio que a gente fez lá em matemática básica, que isso é 13 vezes 1, 13 vezes 2, 13 vezes 3 e assim segue. Tá? Então aqui dá para contar, né? 13, 26, 39. Qual seria o próximo? Com mais 13, 52. Com mais 13, 65. Com mais 13, 78. Com mais 13, 91. Com mais 13, 104. Com mais 13, 117. Com mais 13, 130. Já estou me arrependendo, porque acho que deu muito mesmo, né? Mas você poderia fazer aí progressão aritmética. Aí 143, 156, 169. Se esquecer um aí que fica muito ruim o negócio, né? Pode esquecer não, tem que ir devagarinho. 169 com 13 dá quanto? Dá 182, né? Aí o próximo, 195, vou precisar continuar aqui embaixo. Com 13, 208. Com 13, 221, não é isso? Não é isso? 221? E 221 com 13, 234, e até aí que eu tenho. Lembrando, pode fazer progressão aritmética, tem questão nesse estilo em progressão aritmética em aulas passadas, tem questão nesse estilo fazendo por múltiplos e divisores também. Então, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Outra maneira de você pensar é perceber que essa contagem ela vai de 13, que é 13 vezes 1, até 234, que é 13 vezes 18. E aí perceber que de 1 a 18 são 18 números, né? Certo? De 1 a 18, nós temos 18 números. E aí a probabilidade de sair um número múltiplo de 13 aí nessa listagem, 18 por 240, que se eu simplificar aí por 6, o 6 fica quanto? Dá por 6, né? Por 6 fica 3 por 40, isso valeu. 3 por 40. Estaria lá na letrinha B de bola. Beleza? Vejam, nós fizemos aí questões somente de nível básico de combinatória, né, gente? Só nível tranquilo. São questões tranquilas, tranquilas, tranquilas. Certo? Deixa eu parar de gravar aqui.